Glória a Deus, salve o cada irmão, a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar a tua vida. Deus possa falar ao teu coração nesse dia mais uma vez através da Escritura, amém? Viemos falando da Escritura, falando da palavra, falando que um falso ensinamento é como uma doença, né? Para entrar no texto da questão do divórcio, né? Uns dizem que o divórcio pode, outros dizem que o divórcio não pode, outros dizem, no caso de traição, pode, né? Então nós vamos dar uma caminhada na escritura. Eu vou ler um texto hoje, vou ler um texto no próximo vídeo, né? Às vezes não dá para gravar todos os dias na sequência, tipo ali uns 5, 6 vídeos falando sobre divórcio para entender o que é certo e o que não é, né? Claro que Deus não leva em conta o pecado da ignorância. Se tu não sabia, Deus entende, né? Agora, se você acompanhar as lives, você vai entender com precisão se é lícito ou não, amém? E eu vou começar pelo texto mais usado para dizer que pode, né? Eu, particularmente, pela escritura, eu afirmo que não pode, né? Claro que existe uma pequena chance, lá na sequência do vídeo nós vamos ver. Se você tem interesse de aprender, nos acompanhe nas lives, né? Repare que isso aqui não é para criticar ninguém, isso aqui é para curar espiritualmente, né? Porque há um ensinamento errado, né? Eu falei nas lives atrás, ele é como um câncer, ele corrói. Mais cedo ou mais amanhã, mata espiritualmente. O texto que eu quero deixar para os irmãos hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 31. Um dos versos mais usados, né? Para afirmar que pode, tá? Nós estamos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que em quem anda contra a palavra de Deus e despreza o conselho do Altíssimo, ele entra em cadeias, né? Então, eu vou começar pelo Evangelho, vou começar onde o Senhor Jesus foi falando, né? Para nós entender. 5,31, Mateus 5,31 diz assim: também foi dito, aquele que deixar a sua mulher e dele carta de divórcio, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz com que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada, comete também adultério, né? Então esse texto ele é usado o quê? Bah, Moisés, no caso de traição pode, o Senhor Jesus disse, né? Vamos entender uma coisa, nós estamos para praticar a Santa Ceia. A princípio, nosso ministério é com nós hoje é domingo, né? Porque esse vídeo hoje ele vai para o YouTube, mas ele pode ir para o status terça, quarta, né? Então esse vídeo está gravado no domingo, culto de Santa Ceia. A nova aliança no sangue de Jesus. Esse texto é muito simples de explicar ele, né? Se você conhece um pouco do Evangelho, você sabe muito bem que Mateus, muito sabe, muito não, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, o Senhor Jesus vem para cumprir. Cumprir o quê? A lei de Moisés, né? Então, o que eu digo com esse texto? Que esse texto, o Senhor Jesus está explicando a lei de Moisés. Ele está falando do que Moisés fez. Você quer ver uma coisa? Se você ir um pouquinho para frente, em Mateus 19, mesmo Mateus, olha, ele entra no assunto de novo. Mateus 19, no versículo 3, ó. Enviaram eles e os fariseus para testá-lo, perguntando, é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Veja bem, porque eles sabiam que por causa de traição podia, por qualquer motivo, ó. Respondeu ele, não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem e a mulher e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Ele faz uma pergunta. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Perguntou-lhe, então, por que Moisés deu-lhe carta de divórcio para repudiar? Respondeu-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Veja bem, o Senhor Jesus está reprovando eles. Só que o Senhor Jesus vem falando da lei de Moisés. Ele não está falando da nova aliança que nós vamos praticar, tipo agora nós aqui no sangue de Jesus. Ele está explicando o que Moisés fez. Algo que na aliança dele para frente nós não vamos achar. Você está entendendo? Então ele está explicando a lei de Moisés. Eu não posso pegar esse texto aqui e colocar dentro do evangelho hoje, porque ele é algo do passado, é a velha lei de Moisés. Repare que Moisés deu. Por causa do quê? Por causa do quê, irmãos? Por causa do quê? Ele disse no 8, ó, a resposta, ó. Respondeu-lhe, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Aí eu te pergunto, uma pessoa dura vai para o céu, de coração duro, entra no céu?
Não entra porque a palavra não entra, o coração é duro. Você entende a mensagem? Ele está falando da lei de Moisés. Eu não posso pegar essa parte do evangelho aqui e colocar hoje, aqui conosco. Chegou um irmão divorciado porque traiu, porque mentiu, porque roubou. Não quero mais esse homem, enjoei dele. Não quero mais essa mulher, enjoei dele. Aí eu vou lá e caso eles. Eu estou praticando a lei de Moisés. Se eu estiver praticando a lei de Moisés, eu vou ter que praticar toda a lei de Moisés. Algo que ninguém nunca conseguiu, a não ser o mestre na cruz. Você está entendendo? Por isso que não é lícito divorciar. E aqui Jesus já começa a dar uma pegadinha neles, dizendo que dos dois fez um. Dos dois fez um. Aqui tu divide. 1 mais 1 dá 2. Um para mulher, um para marido. Aqui não tem como dividir, a não ser que tu corte o dedo no meio. Não se divide um. E o Senhor Jesus não foi assim desde o princípio. Então o Senhor Jesus já vem reprovando, né, o que eles queriam. Que era continuar praticando a lei de Moisés, que o Senhor cancela tudo na cruz. Tá? Então, nos evangelhos, o Senhor Jesus não está dizendo assim, ó, se for traído pode. Ele está dizendo que no passado Moisés permitiu. Esse Moisés aqui já não pode permitir mais. Porque não está na nova aliança. Na sequência dos vídeos nós vamos ver. Que Deus abençoe tua vida nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Entenda a mensagem, entenda a palavra. Nós vamos ir passo a passo. Comecemos em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Carta, o Evangelho, vamos indo na sequência, nós vamos ver isso. Para quê? Que nós sejamos curados do câncer espiritual. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Paz.